Olá a todos, estamos aqui novamente nas nossas lives de domingo, Universo Bipolar. Quem está aqui pela primeira vez hoje, muito bem-vindos. Essas lives elas acontecem todos os domingos, exceto algumas exceções, das 7h30 às 8h30, não tem nenhum tema específico. E a gente acaba abordando de tudo, né? O que aparece a gente vai acabar discutindo aí nesse tempo. Eu tenho feito ao longo do tempo uma estratégia de conversar ao vivo com alguém que queira, né, entrar ao vivo na live às 8 horas, das 8 às 8h30, para a gente poder ouvir um pouco a história de pessoas que convivem com o transtorno bipolar ou com familiares de pessoas que convivem com o transtorno bipolar, para a gente poder ver o quanto é heterogêneo, né? O quanto é muito diversificada as vivências com esse transtorno, né? Embora esteja tudo dentro de um mesmo grupo, existem inúmeras apresentações. Isso é muito importante até para quem recebe o diagnóstico e ainda está muito no início, no contato com essas questões, porque isso é um grande problema que acontecia antigamente, o fato de algumas pessoas serem diagnosticadas ou com ciclotimia ou com transtorno bipolar tipo 2, e aí quando vão ler, encontra muito material sobre transtorno bipolar tipo 1, e isso acaba levando ao erro, a pessoa achar que foi diagnosticada equivocadamente, que não se identifica, né, com aquele diagnóstico e acaba assim, não aceitando, né, buscando outros diagnósticos. E aí é claro que em psiquiatria a gente vai ter sempre às vezes muitas contradições, né? Muitas divergências, né? Às vezes o psiquiatra geral vai ter uma visão, né, sobre alguns transtornos. Assim, a mesma coisa que perguntar para mim sobre um diagnóstico de autismo. Eu não trabalho com autismo, então qual que é a noção geral que eu tenho de autismo? É a noção clássica da apresentação de autismo. Se você for buscar uma pessoa que trabalha com o espectro do autismo, certamente vai conseguir fazer diagnóstico de apresentações que são muito mais sutis, que eu, como um especialista em transtorno de humor, não conseguiria, né? Então, isso é normal acontecer, né? Então, no caso do transtorno bipolar, que é muito específico, é muito importante buscar essa literatura, essas postagens de pessoas que trabalham especificamente com esse tema, porque pode haver essa questão muito importante. Eu me recordo uma vez uma paciente que eu estava de supervisão num outro lugar, uma outra faculdade, e a gente fez esse diagnóstico lá, né, com esses alunos lá, e aí depois essa paciente voltou posteriormente e ela disse, não, mas eu fui com um clínico lá do posto e ele falou que eu nunca rasguei dinheiro, nunca tirei a roupa na rua, nunca comprei um carro, um apartamento que seria 20 vezes o meu salário, logo eu não tenho transtorno bipolar, o que eu tenho realmente é um quadro de depressão, nananã. E aí fica às vezes muito isso, né? Essa visão muito grave das apresentações, sendo que os quadros eles podem ter apresentações muito sutis. Então vamos aqui ver as perguntas, né, que estão aparecendo. Já devem ter tido algumas perguntas aqui, vou voltar lá no início, e aí vocês vão colocando, aí aquilo que eu realmente achar que tem alguma coisa de interessante, a gente vai falando, né?
Aqui, essa é interessante, essa é ótima. Oliveira Lucas me perguntando se eu tenho transtorno bipolar, né? Essa é clássica, ela sempre apareceu desde o início, quando eu entrei nas redes sociais, né? E nas caixinhas, mas por último elas pararam de aparecer, essa pergunta, né? Ou porque as pessoas já entraram no consenso que eu tenho, ou entraram no consenso que eu não tenho, né? Enfim, mas em terapia cognitiva a gente aprende que o pensamento do outro a gente não tem controle. Então, assim, a pessoa pode pensar o que ela quiser, que a gente nunca vai conseguir modificar, e a gente não deve ficar preso ao que o outro está pensando sobre a gente, né? Mas o que eu sempre respondi nessa pergunta é que o seguinte, na minha opinião, abrir um diagnóstico de transtorno mental é uma coisa muito delicada e que, em geral, a minha recomendação é sempre não abrir. Mas eu sou ativista do transtorno bipolar, eu falei na minha empresa, tem paciente que fala isso, né? Eu quis falar para todo mundo, porque eu acho que o mundo tem que saber e tem que desmistificar e nananana. Eu acho, opinião pessoal, não é científico isso, que isso é problemático, porque a gente não tem controle sobre como as pessoas têm estigmatizado dentro delas a visão sobre esses transtornos. Eventualmente na cabeça das pessoas, ter transtorno bipolar significa ser violento ou agressivo, ou significa ser psicopata. Sim, tem gente que pensa dessa maneira ainda. Então a gente não tem controle sobre o nível de conhecimento que as pessoas têm sobre o transtorno, que é muito diferente de quem está aqui na página há muito tempo, que sabe exatamente que transtorno bipolar é um quadro que você pode ter em pessoas que são funcionais, que estão em cargos altos de empresa, de líderes religiosos, políticos, artistas. Sim, é possível, e muito possível, e a maior parte das pessoas que têm transtorno bipolar estão funcionais, né, no presente momento. Pode ser que em algum momento anterior pode ter tido agravamento da sintomatologia, mas estão funcionais. Então, mas não é isso que a maior parte das pessoas pensa sobre transtorno bipolar. Então, a gente tem que tomar muita cautela em relação a isso, né? Então, por quê? Porque tudo o que acontecer na sua vida, depois de que as pessoas souberem que você tem esse diagnóstico, como elas não são psiquiatras nem psicólogos, elas vão achar que é decorrente do transtorno bipolar. Então, elas podem pensar que a pessoa está irritada, então significa que ela está em crise. Ou se ela está alegre, significa que ela está eufórica. Ou se ela está mais cansada, significa que ela está deprimida. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem um certo tempo e um contexto e uma forma de avaliar as coisas, né? Às vezes, com o familiar acontece isso. A pessoa é diagnosticada e a partir daquele momento os familiares ficam em cima da pessoa, julgando como se fossem juízes psicológicos os comportamentos da pessoa segundo a segundo, né? E às vezes até de uma forma até agressiva, do tipo, você já tomou seu remédio hoje? Porque eu tô te achando um pouco irritada. Veja, isso é muito complexo, né? Então, eu penso que nós vamos chegar provavelmente num determinado momento da humanidade, talvez daqui uns 20 anos ou mais, de que a gente vai poder falar de transtorno bipolar assim como a gente fala de pânico hoje. E ninguém acha que é... Ninguém não, mas a minoria das pessoas acha que é piti, é frescura, né? Apesar que ainda existe muito estigma com a depressão e com a ansiedade, o estigma nessas doenças diminuiu muito. Mas transtorno bipolar, não, eu recomendo que seja uma questão ainda íntima da pessoa, assim como ninguém trata de questões íntimas ginecológicas, ninguém deve, ao meu ver, expor essas questões, porque gera estigma, né? Gera interpretação. E as pessoas, nós não devemos interpretar e avaliar o comportamento dos outros o tempo todo, porque isso impede a pessoa de ter uma vida
como qualquer um de nós. Então a pessoa pode ficar irritada, pode ficar mais cansada, ela pode dormir às vezes, né, um dia um pouco mais tarde, não necessariamente ela está em crise por isso, não que deva, mas isso pode acontecer, e aí eu acho que isso estigmatiza muito, né? Então, assim, se eu tivesse transtorno bipolar, eu não falaria, porque eu acredito que existe ainda muito estigma, né? Mesmo sendo uma página aqui voltada a isso e tudo, eu acredito que é uma questão muito pessoal, né? Algumas pessoas colocam, né? Eu sei que tem algumas pessoas que expõem isso abertamente. Eu acho muito interessante e louvável, eu não tenho nenhum tipo de nenhum tipo de problema com a pessoa fazer isso, mas eu acredito e oriento os meus pacientes em relação a isso, de que eu acho que não é relevante, sabe? Não é relevante, porque nós somos muito mais do que um transtorno mental. Entende? Se o fulano chega para mim, sei lá, Marcelo, uma pessoa hipotética, chega para mim e diz: eu tenho transtorno bipolar, a chance de eu ficar preso a essa informação e não enxergar essa pessoa como um todo é muito grande, né? Por quê? Porque é humano, é natural isso, porque chama atenção, né? Então eu vou ficar preso, né? Igual se alguém chega para você e fala assim: olha, eu sou portador do vírus HIV. A chance da pessoa ficar: nossa, ele tem HIV, por que ele tem HIV? Quando ele contrai o HIV? Nossa, será que todo mundo sabe que ele tem HIV? Nossa, será que ele toma os remédios do HIV? Será que eles têm o quê? O que o HIV causou de prejuízo para ele? Como é que ele tem relação sexual tendo HIV? A carga viral dele é detectável ou indetectável? Você entende que isso rouba muito, prejudica as outras pessoas conhecer você como na sua maior parte, que é a sua personalidade, né? Então, ótimo, essa pergunta já foi respondida. Eu acho que vale a pena perder um pouquinho mais de tempo sobre ela, porque isso é uma questão delicada em relação... Eu sei que algumas pessoas querem por tudo, e às vezes até me questiono se essas pessoas não estão muito sintomáticas no intuito de ficarem muito obcecadas no tema transtorno bipolar e muito, às vezes, expandidas nisso, no sentido de que eu vou salvar o mundo, agora eu vou doutrinar todo mundo, agora eu vou fazer todo mundo... Eu vou impedir que novas pessoas morram por suicídio porque tem transtorno bipolar. Eu sei disso, eu acredito, assim, o meu objetivo de vida se tornou isso ao longo do tempo, de uma certa maneira, mas eu trabalho com isso, os psicólogos trabalham com isso. É diferente quando a pessoa milita, né, sabe? Fica assim, nessa causa, que eu penso que a vida dela, ela pode ser o resto inteiro da vida, né? Que é a profissão que ela tem, as relações familiares que ela tem, os conflitos, os traumas que ela tem, as questões que ela vive, né? Que são muito mais complexas do que isso. Isso não pode, na minha opinião, tomar uma parte grande da vida. É claro que quando a pessoa está em crise, não tem como isso não tomar, é óbvio, eu sei disso. Mas a partir do momento que a pessoa melhora, né, a não ser que vai ser um bipolar zoeiro que está aqui, né, que tem uma página, que trabalha de uma certa forma com isso, né, eu acredito que as pessoas não vão conseguir compreender isso. A Alexandra diz assim: topiramato não é estabilizador de humor, mas já li que ele causa depressão e que trata a depressão. O que ele faz, afinal? Né? Bom, assim, efeito antidepressivo do topiramato em estudo controlado. Quando a gente fala estudo controlado, significa assim: um grupo recebeu farinha e o outro grupo recebeu a substância ativa, mas nenhum dos grupos sabia o que eles estavam tomando. Esse é o modelo de pesquisa clínica mais confiável que existe até o momento, né? Estudo controlado, nenhum mostrou efeito antidepressivo de topiramato, tá? Sempre ponho a ressalva que pode ter saído ontem alguma coisa que eu não li ainda. Então, até onde eu li, que eu também não sou perfeito. Então, posso sempre ter erros. Mas a gente escreve muita coisa, a gente acaba tendo acesso. Então, assim, até onde a gente viu, e eu acho muito improvável que isso seja assim, que tenha efeito antidepressivo, porque ele provou poder ter efeito depressor.
causar depressão, né? Então, assim, é muito, assim, uma substância que causa depressão e ser antidepressiva é muito improvável. Então, a parte da depressão em doses altas, que seria acima de 200 miligramas por dia, isso apareceram evidências disso. Até essa faixa etária, faixa de dose, o efeito dele é mais na compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é tirar fome da pessoa, é tirar o impulso excessivo sobre comer. É aquela pessoa que vai na geladeira e come um queijo, depois come um ovo, depois toma um leite, depois toma um refrigerante, aí pega mais um arroz e um feijão e por último come uma carne. Então veja a quantidade de comida num curto intervalo de tempo com uma sensação de perda de controle. É um impulso, não é fome, né? É sair pegando coisa para comer num volume grande, num curto intervalo de tempo. Para isso, ele realmente mostrou. Então, por exemplo, se a pessoa vira para mim e fala que me passa um remédio que eu quero emagrecer, mas eu não identifico em nenhum momento do dia ela comer uma grande quantidade de comidas com perda de controle, de freio sobre essa comida, não é o melhor medicamento para isso, porque ele não foi aprovado nessa situação. Então, é sempre importante isso, porque às vezes fica essa ideia que topiramata emagrece, né? E assim, é uma minoria das situações que vai ter esse tipo de comportamento alimentar desse jeito, né? Aripiprazol precisa de desmame? Não precisa de desmame porque ele tem um tempo de duração no organismo de 4 a 5 dias, ele e os seus metabólitos ativos. Então, se eu paro hoje, ele ainda vai decair lentamente, demorando em torno de 5 dias. Então, eu posso parar imediatamente porque não vai... Na realidade, o problema maior do aripiprazol é quando você precisa parar imediatamente. Você interrompe o remédio, mas você sabe que ele ainda vai ficar no corpo por uns 5 dias. Por exemplo, quando é o caso de acatesia. A gente tem que orientar a pessoa para ter paciência que vai passar, mas vai demorar um tempinho aí de 5 dias, porque o remédio ainda vai ficar ali. Qual é o melhor horário para tomar lamotrigina? Então, assim, em geral, lamotrigina não aparece efeito colateral, assim... Efeito colateral não, veja, possibilidade de causar no início do tratamento tanto a insônia quanto um pouco de sono. Isso aparece os dois nos estudos de lançamento, né, de aprovação. Então, em geral, quando aparecem os dois, o ideal é que se coloque à noite. Por quê? Porque ficar sedado durante o dia não é uma possibilidade em nenhum tipo de tratamento, porque você vai contra aquilo que você quer em geral. Em contrapartida que a questão de se eventualmente a pessoa tiver alguma dificuldade de dormir, existe um manejo muito mais fácil disso do que se você tiver uma pessoa sonada o dia inteiro. Você vai ficar dando, sei lá, Ritalina para a pessoa ficar ativada, não faz o menor sentido, principalmente no transtorno bipolar. Então, em geral, os medicamentos quase sempre são à noite, que eles têm que ser tomados mesmo. Psiquiatra diagnosticou meu filho com transtorno bipolar, mas diz que não é tipo 1, nem 2, nem ciclotimia. Isso. Então, o que é isso? Seria uma forma de transtorno bipolar que ela é diferente do tipo 1, ela é diferente do tipo 2, ela é diferente da ciclotimia. Então, na realidade, isso é chamado de outros transtornos bipolares e doenças relacionadas. É como se fosse assim... é uma pneumonia por vírus? Não. Por bactéria? Não. Também não. Por fungo? Também não. É um outro tipo de pneumonia. Pode ter, por exemplo, pneumonia por chumbo, pneumonia por metal, entende? Então, a pessoa pode ter. Então, é como se fosse isso. Você está dizendo, quando você fala isso, que é um outro subtipo que está acontecendo, né? Pneumonia por amianto, silício, tem vários outros tipos aí. Então, seria algo parecido com isso. O surto psicótico acontece junto com o episódio maníaco? Pode acontecer,
mas pode não acontecer. Então, pelo menos nos estudos, a maior parte dos episódios maníacos, 70%, são psicóticos. Ou seja, junto com o aumento de energia, humor ou eufórico ou agressivo, a pressão de fala, o dormir pouco, aumento de impulsividade, você vai ter junto de tudo isso delírios e ou alucinações. Entretanto, existe um certo questionamento sobre esses dados, porque será que realmente 70% dos episódios maníacos são psicóticos ou nós deixamos passar muitos episódios maníacos que não são psicóticos? Porque, veja, a confiabilidade diagnóstica de um episódio psicótico é quase assim, acima de 90%. O que significa isso? A chance de algum profissional passar batido psicose é muito pequena. Então, se diagnostica muito fácil mania psicótica. Mas mania não psicótica não, porque tantos familiares, a pessoa nem se fala, porque em mania a pessoa não vai ter nunca a percepção que está na crise. 100% dos casos sem crítica sobre o que está acontecendo, né? Se eu tiver em mania aqui agora, eu vou falar, fica quieto, cala a boca, que eu não eu sei o que eu estou falando. Isso é muito interessante, assim, triste, mas interessante você conversar com uma pessoa em mania, não vai ter crítica nunca. E isso é muito complicado. Imagina nós estarmos numa situação onde eu tenho 100% de certeza do que eu estou falando. E aí alguém vira e fala assim, não é isso que está acontecendo, né? E aí? Não tem, você não vai conseguir fazer o cérebro mudar, porque isso é justamente a condição. Essa ausência de crítica faz parte da condição. Então, será que realmente a maior parte dos episódios maníacos são psicóticos, ou a maioria deles não são psicóticos, mas eles não são diagnosticados? Por quê? Porque o familiar vai pensar que, ele está numa fase meio ansioso, meio agitado demais, está trabalhando demais, está estressado, está sobrecarregado, deve estar usando alguma substância e por isso está desse jeito. Então esse deve tananã é quase sempre a regra em transtornos psiquiátricos, né? Porque a gente vai ser tendenciado a fazer interpretações sobre as pessoas. Isso é humano, isso é natural. Quando a gente vê uma pessoa na rua, a gente já julga, sempre julga, né? Mais ou menos, mas a gente sempre julga. A gente julga a roupa, a gente julga a cor de cabelo, a gente julga o comportamento, a gente julga a atitude, a gente, a gente faz um julgamento, não necessariamente negativo, mas pode ser positivo também, né? Isso é do cérebro, isso é humano fazer um julgamento. Só que a gente não é ensinado nesse julgamento que coisas nos comportamentos das pessoas podem ser patológicas, né? Podem ser alteradas, exceto quando é algo muito bizarro, né? Algo que claramente uma pessoa tirando a roupa, ou assim, ingerindo fezes, uma pessoa quebrando as coisas, aí sim a gente olha e fala, nossa, tem, né? Mas ainda assim é muito comum a gente ver as pessoas colocarem na conta da substância química, né? Nossa, deve estar drogado. Por que as pessoas fazem isso, né? É ignorância, né? É ignorância de entender que é possível que qualquer um de vocês que está aqui, pode ter uma alteração de comportamento sem o uso de substância. E a maioria não é por uso de substância, tá? Então, parem de achar que aquele morador de rua, porque está dançando ali e conversando com a parede, é porque ele está usando cocaína ou crack, né? Muitas vezes mas muitas vezes não é também, né? Infelizmente existe uma parte de pessoas portadoras de transtorno bipolar tipo 1 psicóticos que estão morando nas ruas, né? E às vezes pessoas com alto nível. Tive um paciente com doutorado
na área dele específica, que realmente teve um surto nos Estados Unidos e durante quase 30 dias ele ficou morando na rua até a família no Brasil achar alguém que vai para lá, que procura, que vai atrás, que não sei o quê, e acha a pessoa numa condição de rua ali, né? Claro que nesse caso tinha esse suporte familiar, mas quando não tem, a pessoa, assim, é muito complicado, é muito difícil, triste, né? Muito triste isso. Então, o Lucas Oliveira aqui, viu? Mas eu não fiquei chateado, tá, Lucas? Ele falou que quis dizer que ele também é TAB. Eu não fico chateado com essa pergunta. Ela parou de aparecer porque as pessoas acham que ou chegaram à conclusão que eu sou, ou chegaram que eu não sou, ou abriram mão de ficar se preocupando com isso. Mas eu não fico chateado com essa pergunta, mas eu digo que assim, se eu tivesse eu não falaria, porque realmente eu acho que é uma coisa muito delicada, eu acho que as pessoas não devem falar. Que mais que tá aqui? Meu namorado é bipolar e estou sem esperança dele sair da mania, né? Gente, é muito difícil essa questão de um parceiro com transtorno bipolar que está em crise. Não só a mania, mas a hipomania também, tá? Porque, veja, assim, primeiro que a pessoa tem que estar junto de alguém que goste dela, que banque ajudá-la, porque muitas vezes esse parceiro vai receber uma carga muito pesada dos sintomas, sejam os sintomas da mania, agressividade, impulsividade, traição, tudo isso, e mesmo os sintomas depressivos, gente. Não é fácil você viver junto de uma pessoa que não está bem e você não conseguir fazer muita coisa para ajudá-la. Porque em depressões moderadas a graves, é igual eu ver um sofá pegando fogo e eu não tenho absolutamente nada que eu possa fazer para apagar aquele fogo. Eu não tenho extintor, eu não tenho água, porque vai depender de muitas coisas, vai depender de o quanto aquela pessoa está tomando remédio, está tomando o remédio certo, não é um caso resistente que responde àquele tratamento, além disso não tem uso de substância, está dormindo cedo, enfim, são um conjunto de variáveis. Gente, eu estou falando de depressão grave, moderada a grave, né? Depressão leve, claro que as medidas de suporte muitas vezes resolvem os episódios até sem o medicamento. Então, uma depressão bipolar ou não leve, ela pode responder, melhorar espontaneamente, ela pode melhorar com a religião, ela pode melhorar com... começou a fazer exercício, mudou a dieta para uma dieta melhor, começou terapia. Então, assim, depressão leve é muito responsiva a intervenções não farmacológicas. Mas aqui eu estou falando de alguém que convive com uma pessoa com depressão moderada grave. E o familiar é igual você estar junto de alguém, né? Com uma doença grave, outra qualquer. E lidar com essas questões dessa frustração e dessa... você ficar sem ter o que fazer, não é fácil para a pessoa que está junto também, né? Então, falando de depressão, mas normalmente depressão não é o maior dos problemas, porque quem está junto e ama... fica junto e vai e apoia e aguenta a barra, né? Mas o polo de cima é muito difícil muitas vezes, né? Você ser agredido verbalmente, sou idiota, você é burra, você é gorda, você não sabe nada, você é uma incompetente. Agressões verbais, né? E agressões físicas, eventualmente, também podem acontecer. Aumentos de impulsividade, a pessoa vai lá e detona o patrimônio do casal, né? Ou até impulsividade sexual, e o parceiro pega isso, né? Não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem que se colocar no lugar, né? Eu não julgo o familiar que diz, olha, não dá, para mim não dá mais, depois disso...
Não vou, não consigo. Ai, a doença, ai, coitado e tal. Sim, mas, gente, não é fácil. Não é fácil para quem está do outro lado tendo que lidar. Eu sei que a pessoa não é culpada por isso. Todo mundo ali é vítima. Doença é assim, não há, ninguém é culpado, não tem o vilão e o mocinho, né? Mas comportamento humano e sentimento de pessoas é uma coisa que é igual um vaso que se quebra, né? A gente passa ali uma fita, mas não gruda. Às vezes não cola de novo. E aí a gente tem que entender que, infelizmente, aquilo vai terminar e não vai realmente ter retorno. E aí aquela é uma consequência que a gente tem que lidar com ela. Mas assim, o que eu acho que a Belinha Zero pode fazer em relação a isso, né? Assim, eu acho que assim, você já deve estar fazendo isso, que é conhecer quais são os sintomas, né? Estimular que a pessoa, se for possível, porque às vezes ela está em crise, mas não é possível, também tem acesso a isso. Mas assim, se ela tiver em mania ou hipomania, assim, assiste live, lê livro, não, esquece. É muito difícil. Muito difícil, porque a pessoa está num senso de razão aumentado, ela está impulsiva, ela está irritável, ela está com energia aumentada, ela quer fazer outras coisas que tá na cabeça dela e cale todo mundo, fique quieto porque eu sei o que eu vou fazer da minha vida e siga em frente, né? Então é muito complicado. Mas eu acho que assim, fazer a sua psicoeducação, fazer a psicoeducação dele, se for caso de internação, né, por exemplo, psicose, delírio, risco de suicídio ou risco de agressividade, assim, muito eminente, a internação está muito indicada, mas isso não pode ser feito, tem que ser feito por um familiar direto, né, ou o pai, a mãe, ou até o parceiro, marido, mulher, mas daí tem que estar casado no papel e tudo para assinar essa internação involuntária, mas... Então, assim, agora, em situações em que isso não é nesse nível, que são a maior parte das situações, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, a não ser esperar que aquele quadro mude de apresentação para que a pessoa fique mais acessível e faça o seu tratamento, né? Infelizmente. Poderia falar, estamos agora 8:12, vou responder a última pergunta e vou tentar chamar alguém. Poderia falar mais sobre pessoas com inteligência anterior ao surto, o quadro pode ser mais elaborado? Sim, normalmente quando os recursos intelectuais são um pouco mais elevados, geralmente a apresentação da mania e da hipomania ela é mais sutil. Né? Por quê? Porque a própria pessoa que está em crise com a sua inteligência, de alguma maneira, ela sabe que ela não pode deixar aparecer que está doente. E isso é num nível ultra interno, vamos dizer assim. É uma coisa assim que... Então, isso é muito complexo, porque geralmente pode passar batido para familiares e para até profissionais que aquele indivíduo estava em crise naquele momento, né? Eu me recordo de uma situação, e olha que é um caso de bipolaridade tipo 2, então foi uma hipomania que ela esteve presente por alguns meses e a forma como essa pessoa, que era uma pessoa da área do direito, super assim, nível professor para cima, vinha trazendo... não ficava claro, parecia só que tinha sido uma melhora da depressão realmente, mas muito interessante que a partir de um determinado momento, uns 4 meses depois disso, houve uma virada súbita para a depressão, o que não acontece quando alguém está em eutimia. Foi aí que eu falei, você estava em hipomania. E eu comi bola e chamo a sua filha aqui semana que vem. Não estava, não vou chamar. Eu sou responsável pelo meu tratamento, eu tenho crítica, tenho conhecimento legal, não vou chamar ninguém. Meu quadro eu entendo, eu sei todos os sintomas do transtorno, eu não estava sem dormir, eu não. Ok, trouxe a filha
Quando a filha vem, era óbvio que estava sim, porque a própria filha disse: meu pai melhorou, graças a Deus, ficamos muito felizes, saiu da depressão, porém, eu fiquei muito na dúvida, até ela ficou na dúvida, né? Porque ela percebeu que o pai dela estava, o familiar dela, né? O pai estava é, postando muitas fotos em rede social, o que ele não faria antigamente, de um jeito algo erotizado, mas que não é muito grave, e com também uma tendência a sair com muitas mulheres, sendo que é algo que ele, para chegar nesse ponto, ele esperava assim, deixa eu conhecer, aí daí lá na frente eu vou realmente sair. Então veja que é muito sutil, né? Mas se você tem um familiar para estar junto ali, fica muito mais fácil, né? Mas o que para ela ficou muito claro, ela falou: essas fotos estão muito estranhas. Né? E aí ela até na consulta ela pegou as fotos do Facebook na época e ela falou: isso aqui meu pai não tirava foto desse jeito. Isso aqui tá muito menininho de 25 anos, ele é mais velho, muito mais velho que isso. Isso aqui não tava normal. Mas ao mesmo tempo a pessoa tá bem, a pessoa tá trabalhando, super ativa, conversa. Ah, e outra coisa também, lembrei agora, conflito por política na internet, né? Essa pessoa do meio jurídico não podia estar expondo as informações, as opiniões pessoais dele daquela maneira na internet, e naquela época começou a acontecer isso. Ah, mas tá tendo a polaridade direita, esquerda, nananana, então todo mundo tá fazendo isso. É muito difícil, veja que é muito difícil, mas você tem que pegar nuances da história de vida da pessoa, né? E esse é o dado que o familiar pode trazer. Ele não fazia isso. Na normal ele não faria, porque não pode. Na área dele ele não podia estar pondo esse tipo de comentário. Ela saiu puxando o Facebook inteiro, né? Os 4 meses anteriores, ela falou: isso aqui também não, desse jeito, olha aqui, isso aqui não tem nada a ver com ele, isso aqui. Então veja o quanto é muito complicado quando a pessoa tem um grau de inteligência muito preservado, porque ela esconde os sintomas, acho que até dela mesma. Do tipo: não. Cala a boca, isso não é mania, nem hipomania. Vocês estão tudo doido, isso eu tô bem, e agora. E aí, assim, quando a pessoa não tem condições de trazer uma informação que nos ajude, e na consulta, pelo que os dados que a gente coleta, e nem pelo exame psíquico, você não consegue ficar muito certo, né? Você vai aguardar. Você não vai exagerar, eu acho que você tá. Não, você vai aguardar, observar. Infelizmente, o que vem depois de um quadro como esse são depressões de início súbito, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando aconteceu, eu falei: era hipomania. Ferrou, errei, tudo bem, vamos correr agora atrás do prejuízo para a gente ver como fazer com isso, né? Então, gente, eu vou abrir aqui esse botãozinho que tem aqui, que é mais uma câmerazinha. Quem tiver interesse em entrar ao vivo, coloca ali, né? Se você clicar ali, né? Existe uma forma de aparecer aqui para mim que você está querendo entrar ao vivo. E eu peço que isso não é uma consulta, nós não vamos falar sobre o seu diagnóstico, se ele está certo ou se ele está errado, nós não vamos falar sobre seus remédios, nem fale, nem cite os seus remédios, se está certo ou se está errado. Eu acho que o que eu queria realmente com essa atividade, né, seria a gente poder dar oportunidade de quem está do lado de lá, ouvir o relato de pessoas reais, porque eu acho que isso tem um poder grande, muito maior do que quando a gente fala, né? Então é assim, é assado, mas será que ele não está inventando, né? Ele trabalha com isso, ele quer, sei lá, inventar, assim, não. Então ouçam, né? Vamos ouvir como as pessoas, que essas pessoas enfrentaram, né? O que apareceu, vamos ver se a pessoa vai entrar e vamos saber aí o que é a história, né?
aceitou, é isso? É, é meio desse jeito, né? A pessoa nunca sabe se com quem vai ser chamada, é na surpresa mesmo. A adrenalina você deve estar aí com o coração acelerado, ou deve estar bem medicado e não, né? Mas é desse jeito mesmo, mas relaxa, tá tudo bem. É paz, harmonia aqui. É mais pra gente saber e ouvir aí. Guilherme, né? Guilherme, Guilherme. Não, eu tô acostumado a a usar a internet e tal. Era brincadeira mesmo. Legal tá aqui, Diego, que bom ter esse tipo de espaço, né? Já tô me expondo um pouco, né? Porque tem muita gente aí, né? Mas, assim, tenho 25 anos de diagnóstico, passei por muitos médicos diferentes. Ainda não estou completamente estabilizado. Então, assim, tem que ter um pouco. Assim, eu tenho percebido Pode que falar a a melhora. palavra paciência mesmo, que você ia falando, né? Pode falar a palavra paciência, porque isso é uma palavra que é muito importante, infelizmente, É, no tratamento, né? O diagnóstico demora um tempão e às vezes, assim, equilibrar tudo vai demorar um tempo. Então, efeito colateral tem que ter paciência com efeito colateral sim. também. Não, aí é uma mistura de coisas, né? Aquilo que você falou de ter inteligência e questionar e ler e procurar, daí muitas vezes dá raiva. Eu parei 2 vezes de tomar sem avisar o médico e etc. E puto e não tem exame que detecta nada, a gente é um balão de ensaio, somos cobaias, que absurdo, né? Aí depois vem aquele momento, né? Geralmente você tá com um tipo de hipomania raivosa, né? Vou chamar assim, super irritável. Porque eu tenho hipomanias que eu tenho irritabilidade, mas ela não aparece tanto. É frequente eu ter, acho que na minha vida inteira a irritabilidade é uma coisa presente. Mas ela não sai muito da irritabilidade, ela sai com muita energia. A semana passada, e tá melhorando muito, os remédios que eu tô tomando tá fazendo muita diferença. Só que paciência, é devagar. Nossa, e dá uma coisa assim, ai, precisa melhorar logo, não aguento mais, não aguento mais cair, não aguento mais subir, não aguento. E Mas, eu acho que assim, o que acontece também é que nós temos que lembrar que, de uma forma metafórica, nós somos carros que não estão guardados na garagem, né? Nós somos carros que estamos andando pela vida. pelo E, mundão. e, a, e a vida são terrenos, é, às vezes é montanha, às vezes é praia, às vezes é serra, às vezes é asfalto, às vezes é deserto. E isso não se tem muito controle sobre isso, né? Eu fico às vezes muito triste, muitas vezes a gente está quase estabilizando uma pessoa e assim, uma fatalidade horrível, perde o filho. Eu falo, gente, eu tenho vontade, assim, quando eu escuto isso, eu tenho vontade de parar tudo. Eu falo, acabou. Eu não quero mais tratar você, mas nem você não quer mais tratar nada, porque. Mas a vida, às vezes, assim, ela é dura com algumas pessoas. Fico, às vezes, muito chateado, assim, porque são variáveis que a gente não tem nenhum controle. Então, a gente tem que lembrar sobre isso. E tem que lembrar que são muitos outros fatores também, que isso que eu acho que é o lance da psiquiatria que eles estão tentando agora com a inteligência artificial. Qual será que é o fator que mais instabiliza o Guilherme? Será que é a dose do remédio, maior ou menor? Será que é o sono? Será que é o exercício físico? Será que é a rotina dele, que não pode mudar nada, nada, nada? Será que qual é o fator de cada pessoa, né? Sim. Isso tem essa Mas variabilidade. eu acho que tem duas coisas interessantes que daria para depois conversar milhões de horas, né? Primeiro que, assim, vai ser difícil você ter certeza absoluta que está tudo estabilizado. E aí morreu minha mãe, aí faz 2 anos agora, nossa, vai. Aí eu tenho feito o seguinte: eu vou mais no médico, peço mais ajuda, né? E saber o que é doença e o que é personalidade, né? Eu não vou perder minha personalidade. Já falei isso, já falei com o médico. Eu quero ser quem eu sou. E eu não quero perder minhas emoções, ficar achatado e ser aquela coisa de hospital psiquiátrico, né? E tal, que eu acho que não é a ideia de nenhum médico, né? Mas tem essas coisas, né? Uma coisa que eu não tenho dúvida mais e eu não abro mão,
é dormir. Dormir, para mim, eu percebo em várias pessoas que eu conheço que não tem jogo, assim, não tem negociação. E quando não dorme, pau! Dá erro, dá M com letra maiúscula, tá danado, assim, tá danado. Uhum. E o E que você me melhora sabe, muito é exercício físico, assim, é outra vida, é outra relação com o mundo, com as pessoas. Enfim, né? Uma outra coisa a última coisa que aí você fala, né? Eu bebi demais na minha vida, mas assim, muito. Muito, fui bebendo, fui piorando, e eu percebi que tem a ver com a bipolaridade, ou o álcool também pode ter despertado a bipolaridade, né? Ajudado nessa relação. Eu entrei nos Alcoólicos Anônimos, e olha, é uma relação completamente diferente. É engraçado, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem 80 anos, sei lá. E eles têm várias coisas que eles foram percebendo com a experiência que funciona. Então, por exemplo, tem que dormir bem, tem que comer na hora, tem que evitar pessoas que te deem gatilho, tem que evitar comportamentos, não pode ingerir a substância que te faz mal. Então é engraçado como uma coisa combina com terapia, combina com manter os remédios e ser disciplinado. E me ajudou demais. E é uma terapia gratuita, né? é, E você pode fazer, é, você pode e fazer de qualquer muitos lugar. das pessoas que estão ali são pessoas com transtorno bipolar não diagnosticado, porque Muita de gente. fato o verdadeiro indivíduo com dependência por álcool, ele quer o álcool. O indivíduo com transtorno bipolar, ele quer a euforia, o amigo, a festa, o bar, o happy hour, a menina que tá lá, o namoro, o flerte. Então são coisas diferentes, assim. Eu sei que isso se sobrepõe muito, muitas É vezes, né? verdade. Mas o indivíduo com dependência verdadeira por álcool, né, como doença principal, você deixar. O indivíduo com transtorno bipolar vai ter as fases, vai ter período que ele vai ter vontade de beber mais e vai ter período que ele não vai beber quase nada. Mas a pessoa com álcool, ela vai querer e um dia vai dar um negócio muito mal-estar dentro dele. Mas aí eles vão fazendo isso porque eles não tem, quem tá lá tá buscando ajuda. E aí bebe. Então, eu tô dependente por álcool. Então, eles vão descobrindo, né? Que assim, ajuda a dormir, ajuda exercício e tal. Então, tudo Sim. ajuda, né? Tudo É. acaba ajudando, né? Não, tem muita gente aparecendo no ar e dizendo que tá. Eu já tô participando há 3 anos e cresceu muito agora. No último ano, um ano e meio, acho que está saindo muito diagnóstico, as pessoas estão percebendo e tal. Enfim, né? Mas eu tenho percebido que, inclusive nos relacionamentos que eu tive várias perdas, né? Várias, não é malefícios, mas enfim, prejuízos, mas principalmente no trabalho. No trabalho, para mim, é uma terra arrasada, assim. E tá muito difícil ainda. No alcoolismo é engraçado, né? Uma das coisas que o pessoal fala no AA é: eu sou alcoólatra. Você precisa entender que você é uma pessoa que tem uma doença e que você não tem culpa de muitas coisas. Você pode ir lá pedir desculpa, tentar fazer um reparo, óbvio, mas você tem que ser gentil. E essa parte de ser gentil comigo com relação à depressão, estado misto, eu falo que eu sou vagabundo, que eu sou péssimo, que eu sou um perdedor, ele vai entrando junto no humor deprimido, né? Vai entrando junto nos pensamentos que se repetem, obsessivos, e não é fácil, assim, e é uma coisa muito arraigada. Relação difícil com o pai, abuso, não é fácil. E Mas aí, a assim, terapia ajuda muito. e aí é Pedir onde ajuda muito. a personalidade de fundo, ela vai influenciar muito alguns sintomas na superfície. Por exemplo, quando a pessoa tem por N motivos da sua história de vida, um perfeccionismo muito grande. Por quê? Porque, ai, meu pai não dava atenção para mim, então eu tenho que chamar a atenção do meu pai de qualquer forma. Então eu tendo a ser uma pessoa que vai tentar
generalizar aquele perfeccionismo para várias coisas da minha vida, né? E aí, a hora que chega numa questão de transtorno também, essa cobrança também vai acontecer em relação ao estar doente. Eu não deveria estar de cama, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar tendo. Tem outras pessoas que não, que elas não têm esse traço que chama neuroticismo muito forte. Então, ela vai, na realidade, ser muito assim, mais displicente. Tô nem aí, né? Fazer o quê e tal. Que também tem que ser trabalhado, porque o oposto não é legal. A pessoa realmente largar tudo, né? Assim, não ter mínima preocupação com a parte que ela pode fazer. Mas o excesso geralmente também é muito porque é um cérebro ali que fica. Já, a pessoa já tá doente, ela tá se chicoteando ali atrás, né? O que que Sim, adianta isso? sim. É mais cortisol, né? Piora na E realidade, né? A importância da psicoterapia realmente como é que por chama? Neuro? neuro... Fiquei curioso. Esse é um traço de personalidade, né? O neuroticismo é um desses Neuroticismo. traços, Tá. né? Então, assim, agora quando você disse, assim, por exemplo, sobre diferença de personalidade e sintoma, né? Uhum. De uma maneira geral, é, assim, não seria tão difícil separar. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa, ela é egoísta ou ela é altruísta? Isso são traços de personalidade. É só você olhar para sua história de vida e falar, não, eu sou meio egoísta mesmo, eu não gosto de dividir a comida, eu tô comendo eu que como. Ou então não, tem aquelas pessoas que são generosas demais, quer ajudar, fanato, quer ajudar todo mundo e tal. Então tem esse, tem até uma postagem, eu vou colocar lá no Stories, na hora que acabar essa live, porque faz muito tempo atrás, eu acho que deve estar muito lá embaixo, né? E ela traz uma tabela de um livro onde ela fala, ela mostra assim, né, traços de personalidade, egoísta, altruísta, invejoso ou não. Ah, eu sou invejoso. Às vezes a pessoa não vai assumir isso de cara, mas se ela parar para olhar a vida dela, ela vai ver que às vezes ela tem um pouco sim disso, né? Enfim, mas os sintomas, por exemplo, o que que eu percebo às vezes que acontece em relação à energia e humor? A pessoa fala assim: ah, não quero ficar plainado e não quero ficar sem energia, tarará. Muitas vezes a questão maior é que ela passou muito tempo com overactivity. Uhum. Então, e aí ela se tornou uma pessoa daquele jeito, porque na realidade essas coisas não se separam muitas vezes, Sim, né? A sim. pessoa ela se construiu, vamos supor, uma pessoa que abriu um negócio em hipomania. Aquele negócio ele se construiu em cima de um sintoma, né? Então, assim, foi totalmente ruim? Claro que não, né? Teve uma parte ali importante, mas a parte ruim é que todo mundo sabe já o que que é a parte ruim, o cérebro, nanã, e tal, a inflamação, e também os prejuízos também que a hipomania vai trazendo depois, com base nas suas consequências, né? O destemor, o excesso de confiança, a irritabilidade, enfim. Mas a grande questão muitas vezes é a pessoa assim divorciar da hipomania, né? Assim, divorciar da hipomania e entender que dá para ser sim uma pessoa de sucesso sem a hipomania. Dá sim para trabalhar e ter sucesso no trabalho sem a hipomania. É possível construir coisas muito positivas sem hipomania. Então, assim, eu acho que isso é um ponto, às vezes, importante, porque dá a sensação para a pessoa, e eu entendo, porque é como ela se sentiu durante muito tempo, e aí ela vai tender, o cérebro vai tender a buscar, né? Igual a pessoa comeu um bolo muito doce e depois ela passa nos outros doces, os outros bolos, eles também são doces, mas esse contraste que o cérebro tem, ele vai demorar um tempo para perceber que não, tá tudo bem, eu não tô lento não, eu tô normal. Eu tô fazendo sim as coisas e tá tudo certo, né? Até porque na hipomania gera uma falsa sensação de produtividade. Alguns estudos mostram isso também. Ah, sim. É, é, a pessoa acha que por estar acelerada ela está fazendo muito, mas a hora que põe no papel, essa distraibilidade e essa confusão, e ela, no fim, ela gera muito erro e muito E também eu acho que tem a ver com o fato de que você se acha que tá maravilhoso, que você é um super-herói. Então você acha que você fez um monte de coisa e resolveu tudo. a E na percepção. verdade,
ter a percepção. É muito complicado. É E muito aí, complicado. É muito complicado. É quase pôr um capacete mental que me faz perceber um monte de coisa que é ilusão e que não é nada daquilo, mas eu só vi aquilo. Então, como é que eu vou saber, entende? Se é ilusão, se é realidade? Foi o que eu vi. É igual quem tem experiência de quase morte. Um monte de gente vai me matar, vai parar de seguir agora, tudo bem. Mas assim, será que vocês nunca pararam para pensar que talvez, né? O nosso cerebrinho, a hora que tá ali morrendo com aquelas reações químicas dele, ele não começa a entrar em curto-circuito, aí ele não começa a ter imagem dele pequena, e depois ele jovem, depois ele grande, aí ele pode estar na sala que ele estava operando, ele tem a sensação que ele está em cima. Pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que não é, não sei, eu não morri, entendeu? Eu não quero tirar a crença de todo mundo, mas eu é que não às vezes as sei, pessoas. assim, eu nunca. Eu não vou entrar muito tempo nesse assunto, não, mas assim, eu não tenho nenhuma história de uma criança que ainda não tenho visto nenhum filme norte-americano ou algum filme que retrate uma pós-morte, uma volta de uma morte parecida com os adultos. Porque, na minha impressão, parece que os adultos, na verdade, têm uma memória de terem visto um filme que conta exatamente aquilo, por isso que são todas parecidas. De novo, eu acho que eu vou perder muitos seguidores por falar isso. Não, então, e assim, você trabalha com o quê? Eu vendo imóveis e tô tentando retomar da aula de meditação, que me ajuda muito. Fazer grupo e tudo. Você está aqui no seu Instagram profissional, então, né? É, Então assim, mas assim, gente, não que eu não acredite nas religiões, eu tenho uma religião, eu acredito em Deus e tudo, até porque o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, às vezes alguns pacientes ficam com curiosidade sobre vida pessoal, mas eu falo isso só no fim se der tempo, porque tem muita coisa pra gente ver. Mas assim, eu falo assim, eu penso que se a gente não tiver uma crença, a vida também fica muito molecular e muito química. E fica muito tipo assim, já que tá dando errado, então me desliga logo e eu quero ir embora daqui, acabou. sim, E eu não há, e eu assim, não dá pra ter uma vida desse jeito. Não dá uma vida assim. Porque senão, fulano matou uma criança, então vamos dar um tiro na cabeça dessa pessoa pra tirá-la da terra. Vamos ser bem matemáticos, né? Então vamos tirar esse aqui, põe esse aqui. Não dá. Então eu acho que assim, isso é o que a religião ela nos traz um pouco de fé, de que existem outras coisas, que é uma coisa maior, que pode não ser tão cru desse jeito, mas pode ser também que seja. Então, acho que quando a gente é muito também racional, como eu sou, eu acho que a gente tem que dar a possibilidade de tudo. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que meu cérebro na hora que tem uma experiência de quase morte, aquilo, enfim, seja só uma alucinação do cérebro mesmo. Pode ser que seja espiritual mesmo, então aí tudo bem. Mas quer queira ou quer não, se é espiritual ou não, também nós estamos aqui na matéria. E a matéria é carbono, ela precisa do lítio, ela precisa do divalproato, para sim. quando não funciona. Então, E também aceitar, né? eu acho que essa questão da religião, cada um pensa de um jeito que quiser, professa a sua religião ou não, tal. É aquela coisa das pesquisas que tem mostrado que quem tem alguma fé tem um nível um pouquinho maior de felicidade ou de alegria ou facilidade para lidar com as coisas e tudo mais. E eu acho que é bem importante. Assim, eu sigo o budismo e estou cada vez mais fazendo prática e me envolvendo mais, porque eu vi que estava faltando isso, né? Isso tá me ajudando bastante. Mas acho que dá para se envolver no esporte, como uma certa religião, que ali tem as amizades, você mantém grupo, namorado pode surgir ali, tem várias coisas bacanas, né? O E que aí, não. Pode falar. uma coisa que eu ia comentar que eu acho que muita gente bipolar deve viver e talvez não tenha ainda. Eu demorei bastante tempo para entender a depressão mista. E deixar ela mais claro veio recente, assim, e perceber que eu tenho muita depressão mista, mas muita. E eu estava tendo ciclos diários. Ainda tenho. E é nossa, um sofrimento cão, assim. Porque você tá de manhã acabado, o pensamento começa a ir para o lado totalmente negativo e de repente começa a vir à tarde, e aí você já vai para a rua e já começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? E é assim, é Uhum. uma loucura, e assim, agradeço É, muito que o remédio está funcionando.
Mas e essa ainda é um tipo de depressão mista que ela cicla para algo positivo. Muitas das pessoas têm a depressão mista o dia inteiro até na hora de dormir. Então, assim, mas os estudos têm mostrado cada vez mais que quase todo mundo que está em depressão bipolar, ela não é uma depressão pura, né? Ela é uma depressão que tem combinada com um pouco de energia. E agora o ruim é quando essa depressão ela é tão combinada com energia que você olha pra mim e você não imagina que eu tô com uma ideia de suicídio, que eu vou desligar a live e vou me matar, entendeu? Isso é perigoso. A pessoa que tem um grau de energia junto com a depressão, onde a expressão facial e o contato dela com o mundo, ela permite que ela oculte, que ela disfarce isso, né? Isso é terrível, eu acho, né? Ah, mas isso você está me descrevendo assim inteiro, inteiro. Eu tenho várias situações. Eu tenho a depressão, eu vi isso muito durante só ela, entre aspas, mas eu acho que é o que você está falando. Assim, não é só, é diferente da depressão pura, unipolar lá. As crises mistas que tem uma certa diferença e tem as mistas que ficam meio que o dia inteiro, aquela irritação com uma energia, mas os pensamentos muito ruins, né? E aí o risco do suicídio, né? O risco do Exatamente. suicídio. Exatamente. E o problema é que a gente tem acesso ao próprio remédio, né? Às vezes, né? E aí os meus casos foram esses de tomar remédio. E